Boa noite a todos. E para quem está a ver-nos do Brasil, boa tarde. Eu sou a Isa, para quem não me conhece, e é comigo hoje que vão estar na conversa que a página traz hoje para vocês. Talvez primeiro lembrar que essa é mais uma sessão do programa da Soul Networking, que é um programa que traz semanalmente uma live com convidados de diferentes áreas e trazemos assuntos relacionados a áreas de estudo, profissionais de diferentes áreas e empreendedores. E eles vêm e explicam um bocadinho como é trabalhar ou estudar na área em que eles estão e partilham essa informação conosco e depois há uma sessão de perguntas e respostas onde vocês podem fazer as perguntas relativamente ao assunto que está aí a ser tratado. Então, hoje vamos estar aqui a conversar com um profissional de educação física, José Banz, como já devem ter visto. Ele vai falar um pouco sobre a sua formação no Brasil e como é trabalhar nesta área que é a educação física. Vou só aqui chamar ele para se juntar à nossa conversa. Ok, estou à espera que ele responda. E também dizer para quem quer fazer parte da nossa conversa, é só mandar um DM para a página, que depois nós entraremos em contato, independentemente da área que queira trazer para nós. Banzi, estás aí? Oi, boa tarde, boa noite. Aqui está um Consegue me bocadinho ver? escuro. Não sei o que está acontecendo. Deve ser tua câmera. Deixa eu virar aqui. Pronto, Já já está. foi. Então, mais uma vez. São tecnologias, né? Pronto. Então, como já havia dito, esse é o nosso convidado para hoje, Banzi, que é o profissional de educação física. Ele vai falar um pouco para nós sobre a sua formação e como é trabalhar nessa área. Então, Banzi, vou pedir talvez primeiro para que te apresentes, dizer onde estás, que curso estás a seguir e, bem, apresente-se. Bom, então, boa tarde, boa noite, né? Conforme o fuso horário, né, de cada um. Primeiro, agradecer por essa oportunidade, né, que está a ser concedida para falar um pouco sobre a minha formação e compartilhar, bem como aprender, né, ter experiência de muita gente, né? Então, no momento eu me encontro no Brasil, no estado de Minas Gerais, no interior de Minas, né, uma cidade chamada Viçosa, e eu estou a me formar para ser profissional de educação física, né, na Universidade Federal de Viçosa. Ok. Talvez falas mais um bocadinho mais sobre o curso, por que ter escolhido educação física e se o curso está a ser aquilo que esperavas, porque eu acho que antes fizeste assim uma pesquisa para saber como era e se está a ser aquilo que estavas à espera. Bom, então, eu, falando um pouco da minha história, né, nessa área de educação física, eu já desde novinho mesmo, 4, 5 anos de idade, eu já comecei a praticar esporte, né, desporto, e comecei a nadar. Comecei com natação, e aí, alguns anos depois, nadei profissionalmente também, alguns anos depois, passei para o vôlei. No vôlei também tive a oportunidade de fazer alguns campeonatos nacionais e internacionais, bem como trabalhar nessa área, né? E então, a minha paixão pelo desporto já vem desde minha infância. Com certeza, alguns tempos depois, eu fui percebendo, né, que a educação física em si não era só nadar, não era só jogar vôlei, tinha muita coisa envolvida, mas por curiosidade minha também, foi algo que eu quis investigar para saber se realmente era aquilo que eu precisava para a minha formação ou era aquilo que eu queria, né? Então, fiz uma investigação, assim, perguntando a profissionais da área, né? Naquela altura, pessoas mais envolvidas, mais experientes na área, e perguntava do que realmente tratava o curso, porque eu já tinha uma noção que não era só
praticar o esporte, era muita coisa envolvida atrás e por trás disso, né? Então, foi uma investigação que eu comecei já bem mais novo, né? E eu vi que tinha muita coisa interessante, né? Que eu gostaria muito de aprender, que era, por exemplo, lidar com o próprio corpo humano, né? Conhecer o corpo humano anatomicamente e muitas outras coisas que me fizeram, né? Ter a certeza de querer seguir esse curso. Então, foi algo assim que já foi objetivado já desde tempos, né? Ok. E o curso está a ser exatamente aquilo que ouviste das outras pessoas? Bom, o curso está a ser aquilo que eu esperava, porque eu já, como eu falei, né, já vinha investigando um pouco sobre o curso. Então, é certo que durante a formação encontramos uma matéria e outra, né, uma disciplina e outra que nos dá uma dor de cabeça, mas é sempre focar no objetivo. Eu já esperava que existiam esse tipo de contratempos, né? Mas o objetivo é não desistir. E primeiramente, se nós fazemos aquilo que nós amamos, nenhum obstáculo é capaz de nos derrubar, né? Eu acho que eu parti por esse princípio. Ok. Aham. E talvez falar um pouco do fato de estar em Brasil, né? Como foi, se foi muito, se foi um ajuste muito difícil para ti, tipo, sair de Moçambique para Brasil, se estás em contato com mais moçambicanos ou estás mais com os brasileiros e um bocadinho sobre isso. Que é basicamente falar sobre como é estar a estudar em Brasil. Bom, a princípio, sempre nós temos aqui, assim, alguma dificuldade para nos enquadrar, né? Só que não foi assim tão difícil para mim, porque isso depende muito para a cidade onde tu vais, no caso aqui no Brasil, né? Eu estou numa cidade universitária, é assim, relativamente menor, e então a questão de ambientação, a questão de costume, foi assim algo muito fácil para mim, né? Até porque eu já tive a oportunidade de estar aqui, de estar aqui anos passados, né? Mas desta vez foi pela formação mesmo, e eu já sabia mais ou menos como é que são os brasileiros, né? Já sabia como é que era mais ou menos gente boa, assim, sociais e tal. Então não foi nada assim, não tive nenhuma dificuldade para conseguir me adaptar aqui, né? Me ambientar em relação à própria cultura e em relação à própria formação. Até porque, né, cidade universitária, muitos estudantes, então tudo amizade, socialização, são muito receptíveis. Então isso me ajudou bastante para que eu também me libertasse, começasse a expor aquilo que são meus objetivos, né? Buscar a experiência dos outros também. Ok. Agora, quanto aos moçambicanos, né, que perguntaste, bom, aqui tem muitos moçambicanos, sim, mas a maioria vem fazer mestrado, pós-doutorado, doutoramento, graduação são poucos, né? Eu acho que eu sou o último moçambicano que chegou nesta cidade onde eu estou, né? Cheguei nessa cidade, foi o último que estou a fazer graduação. Então, a maioria dos moçambicanos ou a maioria dos africanos que vêm para cá é para fazer mais mestrado, pós-doutorado e por aí. Ok. Ok. Então, tipo, é bom Aham. saber que, tipo, eles são muito receptivos, são mais, e tu te sentes acarinhado mesmo sabendo que és dos muito poucos que vêm para fazer a graduação aí, né? E Isso. talvez falar um pouco sobre a escolha do curso. Eu tenho a impressão, não sei se é só minha, de que a educação física, como alguns outros cursos, é tido como um curso que as pessoas olham e dizem: Ah, mas eu ia fazer licenciatura em educação física, eu gastar 4 anos, 5 anos a fazer educação física, para depois ser professor de educação física. Então, tipo, para falar um pouco sobre como foi a tua experiência, sei lá, com os teus pais, teus amigos, quando tu disseste, eu vou para Brasília, depois, vai para Brasília fazer o quê? Vou fazer educação física. Tipo, as pessoas, qual foi a reação das pessoas quando souberam qual era o curso que estava a te levar para fora de Moçambique? Bom, é assim, realmente tive assim um pouco de dificuldade, né, quanto a isso. Recebi várias rejeições acerca dessa ideia e recebi vários apoios também acerca dessa ideia. Mas eu acho que o principal é o seguinte: eu sempre parto do princípio que a gente tem que fazer o que a gente gosta, né, o que a gente ama, ok? E eu nunca olhei por esse lado da desvalorização do desporto em Moçambique, o esporte, né?
eu sempre olhei para um lado positivo. Ok, se há uma desvalorização, eu posso me formar e vir fazer algo melhor, ou voltar para Moçambique fazer algo melhor, para que essa valorização possa começar de mim. Né? Eu sempre fui otimista quanto a isso. Né? Então, com essas críticas, quer dizer, com esses apoios que eu tive, foram muito bons, né? Mas com as pessoas também que não me apoiaram nisso, eu tentei explicar de uma forma assim, né? Que, olha, eu não olho muito mais pelo que o país olha, eu olho muito mais para mim, eu olho muito mais para o que eu posso fazer, de alguma forma, para contribuir no desenvolvimento dessa área, né? Então, e por isso é que eu decidi seguir firme nisso. Né? Foi com o pé no chão mesmo, foi... e eu vim fazer o curso. Eu não olho muito para desvalorização, até porque as pessoas desvalorizam esse curso, porque não sabem exatamente qual é a importância da educação física para a nossa vida. Né? Então, é uma coisa que talvez mais para frente, para lá, a gente possa falar, né? Ok. Mas, ok. Vamos lá. Ok, e realmente é importante. Eu passou suspeita para estar a falar da importância da educação física, porque eu conheço muito, muito bem, porque é algo que eu aplico Sim. também para mim. Então, continuando com a nossa conversa, talvez relembrar só as pessoas que estão aqui conosco, que podem colocar questões que serão respondidas depois, no fim da conversa. Podem colocar nos comentários ou aí na caixinha de perguntas. Bem, para mim é mais fácil que coloquem na caixinha de perguntas, porque é mais fácil, muito mais fácil localizar para mim. Então, Bas, continuando com a nossa conversa, talvez um pouco mais para fechar essa parte da área da tua formação, quer falar um pouco sobre incentivos, né? Dicas para pessoas que pensem em seguir esse curso, porque eu acho que são muitas as pessoas que já pensaram em seguir a educação física como curso, como profissão, mas que têm esse lado de as pessoas vão olhar para mim e dizerem que esse curso, ou porque não traz dinheiro, ou porque ninguém liga. Então, tipo, para deixar já aqui um amigo, né? De quem já está a sentir isso na pele, de quem está a viver o curso, para aqueles que ainda pensam em fazer esse curso. Ok, primeiro assim, nós temos que partir do princípio de que se tu queres trabalhar por dinheiro, não significa que vai ser feliz. Tem muita gente que tem muito dinheiro, mas que não alcança aquilo que é felicidade, porque não é aquilo que ele está a fazer que ele gosta. Então, uma dica que eu dou é olhar muito por esse sentido. Vai fazer aquilo que tu gostas, que os resultados que tu esperas virão. Né? Trabalhe, faça por amor, que realmente aquilo que tu esperas que vai ser um dia, isso vai acontecer. Né? Então, a dica que eu dou para pessoas que querem fazer educação física no Brasil, ou em outro país, ou até mesmo em Moçambique, leva o que é de bom para a vida. Leva, assim, conselhos positivos que vão lhe apoiar, né, para essa área de formação. Os conselhos assim negativos é sempre bem-vindo. A gente não é perfeito, a gente erra, né? Então esses conselhos negativos que a pessoa recebe não precisa discutir. Cada um tem sua visão, cada um tem sua maneira de ser. O que tem que fazer é provar para essa pessoa que por ações, né, formar nesse curso, provar para essa pessoa que essa pessoa realmente teve um equívoco quando falou aquilo, né? E a minha dica é essa. E se quiser vir para o Brasil, também aconselho muito top. Porque a qualidade de ensino, a qualidade de formação aqui também é muito melhor. E adquire-se mais experiência, com certeza. Ok, ok. Então, fugindo um pouco da área da tua formação em Brasil, eu sei que estás agora já a trabalhar diretamente como profissional de educação física. Então, agora Sim. talvez pedir para falares um pouco mais como profissional e não como estudante, como alguém que está se a formar na área, e falares um pouco mais sobre o grupo. Eu sei que estás que passas treinos e monitoras algumas pessoas nesse período, visto que né, as pessoas já não têm como, agora até já tem, porque já houve algumas aberturas, mas foi muito tempo em casa, muito tempo as pessoas ficaram paradas e que houve necessidade de algum ajuste. Então, para falares um pouco do acompanhamento online que fazes, falares um pouco do grupo, como é que começou,
a ideia, como é que está a ser, estás a conseguir gerir, mesmo à distância, porque eu sei que estás a gerir pessoas que estão em Moçambique a treinar também. Então, para falar um pouco do grupo. Então, o grupo, por unanimidade, né? Decidimos que o grupo seria vamos ser saudáveis. Né? Como é que começou? A partir de mim, primeiro, quando começou a pandemia, eu acho que a maioria dos países, né, ou quase todos, entraram em um lockdown, né? Fechou tudo, ninguém podia ir para mais lugar nenhum, todo mundo ficou em casa. Né? E a partir daí, eu comecei a ver uma forma de não parar de exercitar-me, né? De que forma? Fazer exercício em casa. Então, como é que seriam? Calistenia. Exercícios calistênicos são exercícios que tu usas a força do teu próprio corpo, né? Sem auxílio de objetos externos, como halteres, os que tem na academia, por exemplo. Então, foi quando eu comecei com essa rotina, né? E ao passar de algum tempo conversando com uma amiga minha aí de Moçambique, que hoje também é minha atleta, uma atleta mais antiga, né? Ela também manifestou esse desejo de estar a se exercitar, só que não tinha nenhuma orientação. Então, eu pensei em, primeiramente, ajudar, né? Como é que eu posso ajudar as pessoas a não pararem de se exercitar, né, em casa, e, para além do mais, trabalhar na minha área, fazer alguma coisa investindo na minha área, né, nesse lockdown, nessa pandemia. Então, foi quando eu comecei a passar um pouco da experiência que eu tinha para ela, né? E durante algum tempo eu fui treinando, ela também foi treinando, só que depois nós vimos a possibilidade, né, de abrir um grupo. Não tinha noção de como é que eu ia fazer isso, né? Aí eu fui buscar conselho, né, de alguns amigos, fui buscar conselho até da minha própria atleta mais antiga, né? E um grande amigo meu irmão, que tá em Moçambique, um grande abraço para ele, Aldo, ele me deu uma ideia cabulosa. Ele falou assim, olha, tu podias criar, né, procurar pessoas assim para dar treino, não só essa tua atleta, mas também procurar outras pessoas, né, que queiram se movimentar durante essa pandemia. E eu falei assim, ok, muito obrigado, e eu comecei a desenvolver, né, essa ideia, né, conversando com minha atleta e tal. Foi aí que apareceu a minha segunda atleta, a minha segunda atleta mais antiga, né, que está fora de Moçambique, né, e, assim, eu fui começando a orientar a elas, né, de forma online, online, mas que não se sentissem distantes, porque tem um porém muito grande. Durante essa pandemia, a pior coisa é fazer exercício sozinho, né? Chega um tempo que tu desiste mesmo de fazer exercício sozinho. Então, eu pensei numa forma de passar esses treinos e, ao mesmo tempo, fazer com que essas duas atletas se sentissem a treinar juntas, ou seja, no mesmo lugar. Como? Com mais dinamismo. Tô com preguiça, tô com não sei o que. É normal, numa pandemia tu não pode treinar com ninguém, tem que estar à distância. Vamos fazer chamada online. Ligar, puxar uma outra e tudo mais. Então foi quando eu comecei a dinamizar. Então, a partir da ajuda dessas duas atletas que eu tive primeiramente, né, elas me ajudaram a buscar outros contatos e tal, e o grupo foi crescendo assim mesmo. Então, eu sempre com aquela ideia de poder ajudar, de poder compartilhar os meus conhecimentos sobre atividades físicas em casa, né, exercícios de calistenia, e o grupo foi desenvolvendo e está tendo resultados maravilhosos, né? Então, é algo assim que me incentivou mais, né? Em algum momento nós sempre pensamos, será que está dando resultado? Eu estou longe, não sei como é que será, não sei como é que não será, mas pela motivação das minhas próprias atletas, pela motivação de amigos meus também, eu continuei com o grupo e até hoje o grupo existe, né? Então eu passo treino para elas, faço acompanhamento online, tem todo um processo, né? Saber a situação física dela, saber quanto tempo treina, quanto tempo não treina, se tem alguma lesão, nutrição, tudo isso está envolvido, né? Para que eu possa fazer um acompanhamento assim, quase 100%, porque a distância é sempre complicado. Então, sempre tem que estar em contato com as atletas para saber como é que está e como é que não está. E até hoje, né, esse grupo começou em março, e até hoje não tive nenhuma queixa de lesão ou de alguma coisa assim parecida. Porque realmente precisa de muita dedicação, mas é algo que eu fiz com ânimo, é algo que eu faço com ânimo até hoje, porque é algo que me motiva bastante, né? Então o grupo nasceu assim, foi desenvolvendo. O que eu faço para dinamizar mais o grupo, né?
Para além de falar sobre os exercícios físicos, que são o foco maior, a gente procura fazer assim, algumas brincadeiras dentro do grupo, né? Lançar algumas risadas e tal. E também falar sobre algo muito importante que tem que acompanhar esses exercícios. A gente sai um pouco dessa área e fala sobre a nutrição, fala sobre hidratação e o próprio descanso, né, que a pessoa tem que ter. Então, a gente conversa sobre muita coisa e tal, e tenta-se combinar uma hora assim para treinar entre os atletas, né? Às vezes eu recebo assim feedbacks positivos, né, durante o tempo, e vem surtindo efeito até hoje. Ok. E como estás a descrever o grupo e todo esse processo, parece que só estás a trabalhar com meninas. Então, queria saber se foi uma escolha, estar só a trabalhar com meninas, ou é porque até então só meninas têm procurado por esse grupo, né? Ah, ok. Então, o grupo é aberto para qualquer um. Não tenho escolha. O que acontece é que são meninas mesmo que têm procurado pelo grupo e eu faço questão de acolher. Se vier alguém, algum homem, sei lá, e para mim eu não tenho escolha. Se vier alguém que precisa dessa ajuda, que precisa de se manter ativo, agora as coisas vão voltando, né? Normalmente, tranquilamente, mas se precisar de ajuda, se precisar de algum incentivo, estamos lá para receber. Eu não tenho escolha quanto a isso. É aberto ao público. Ok. Já agora, falando de meninas, né? Eu Sim. sei que nós temos um temperamento assim, e especialmente por ser uma atividade que tu estás a exercer à distância, então acho que o monitoramento tem que ser um bocadinho maior. Eu acho que também é questão de reclamações. Queria tentar perceber se estar a fazer esse trabalho e estar a fazer o trabalho à distância, se é uma atividade estressante para ti, porque imagina, de repente, há quem vai estar a reclamar ou por algo que foi ou por algo que não foi. Se é estressante, como é que tu tens feito para gerir esse estresse, essa pressão que de alguma forma podes sentir por estar a fazer o trabalho à distância? Ok. É, é uma coisa. Trabalhar com meninas, né, como estava já a falar, é algo que eu já venho, que eu já tenho uma experiência, que eu já tenho experiências passadas, né? Porque eu já fui treinador de vôlei de equipes femininas em Moçambique e de uma ou de outra forma eu já sabia lidar com isso, né? Aí aqui no Brasil também treinei algumas atléticas aqui da minha universidade, equipes da minha universidade, e também foi uma experiência que eu adquiri e aprendi a lidar com isso, né? E nós temos que perceber, né, que existem certos pontos que nós precisamos ter paciência. Não tem outro segredo a não ser ter paciência. E a cada impasse que nós temos, a cada obstáculo que nós temos que perceber que aquilo é para desenvolver mais a nossa paciência, né? O nosso stress, o stress que nós passamos nessa nossa área, o que nós temos que perceber é Uhum. que eu, pelo menos, eu olho da forma seguinte. Se existe algum stress para mim, é para eu testar é para eu desenvolver mais alguma paciência. Então, se não é isso, significa que, por exemplo, eu tenho que me afastar um pouco daquela área, né? Porque é igual tu estás a fazer um trabalho. Tu estás a fazer um trabalho por mais de uma hora e meia, chega um tempo que a mente esgota, né? Então, às vezes, nem é um stress da atleta, é um stress que veio de ti mesmo. Então, sai um pouco daquela área que tu estás de trabalho, vai fazer alguma coisa, 5, 10 minutos depois, voltas, tu vais voltar com ideias melhores, vais voltar com melhores conselhos para o teu atleta, né? Então, eu acredito que qualquer um na sua área de trabalho passa um stress. Eu também passo stress, mas eu sei lidar com isso, né? E eu acho que é muito bom, até porque, como eu disse, a nossa paciência vai nível alto. Ok. Mais uma vez, para lembrar as pessoas que estão aqui conosco, que hoje estamos a ter uma conversa com o nosso profissional de educação física, José Banzi Júnior, e que agora estamos na fase da nossa conversa, né, que é uma espécie de perguntas e respostas, e que depois vocês podem fazer as vossas perguntas, devem colocá-las aí na caixinha, ou mesmo nos comentários, que depois eu vou lá buscar para fazer ao Banzi. E para quem quiser fazer parte das sessões live que nós fazemos semanalmente, é só mandar um DM para a página que depois nós vamos entrar em contato. Continuando com a nossa conversa, queria saber um pouco mais sobre a tua área, que é a educação física, e
uma inserção, vamos lá, nas empresas, que é qual é que tu achas que seria a aplicação da educação física no contexto das empresas? E nós sabemos que exercício físico ajuda também na produtividade do trabalhador. Então, como é que as empresas podem usar os profissionais de educação física de forma a manter os seus empregados mais ativos e fisicamente bem, né? Fisicamente saudáveis? Bom, na minha opinião, eu acho que devia ser inserida, né? Não digo de segunda a sexta, todos os dias de trabalho, não. Mas 2 ou 3 vezes por semana, ser inserida essa atividade nessa empresa. Né? Nós sabemos que, por exemplo, a hora laboral é de 8 às 15, por exemplo, das 7 às 16, não sei. Aí, depois do trabalho, nós podemos inserir, por exemplo, o trabalho terminou às 16 horas. Das 17 às 18, temos uma sessão de treino, uma sessão de exercício. E ir procurar incentivando os trabalhadores a entrarem nesse ritmo. Como é que incentivaríamos? De forma teórica e rápida, falar para eles a qualidade, né, o que a educação física representa, o que a educação física pode melhorar na sua área de trabalho mesmo, né, ou em outras áreas de sua vida. Né? E a primeira coisa seria a questão de saúde. Né? Então, começar a falar com os trabalhadores dessa empresa, a dar de entender o que a educação física pode fazer. Né? E seria 1 hora, 45 minutos de sessão de treino para os trabalhadores, fazendo, né, uma escala, né, colocando o treino de segunda, quarta, sexta, ou terça, quinta, sábado, algum horário que eles possam também se engrenar nisso. Mas eu acho que o principal começamos a colocar na cabeça deles qual que é a importância dessa área, né, para que eles possam também começar a desenvolver isso e começar a praticar. Então, a minha ideia seria colocar, né, no horário, né, dessa empresa, no finalzinho lá, porque no início eu acho que vai ser assim meio... porque depois tem o trabalho, as pessoas começam, não, estamos suados, tudo mais, então coloca para o finalzinho e vão mexer um pouquinho. Realmente, porque eu acredito que muitas vezes a desculpa das pessoas para não treinarem, mesmo em casa, Uhum. não, porque eu trabalho. Então, eu acho que É, realmente é uma boa forma de inserir as pessoas a fazer a atividade física. E talvez, já indo nessa onda, quais são os conselhos e dicas que darias para as pessoas que não começaram a treinar ou nunca treinaram e que pretendem começar? Porque eu acho que o passo mais difícil de dar é o primeiro, que é tipo começar. Depois que começa, acho que já é mais fácil seguir. Irena. Então, primeira dica que eu dou para as pessoas é que elas devem procurar conhecer, né? Como eu já havia falado, estou a ser repetitivo, mas é algo muito importante. Como é que deveria ser esse aspecto? O que é esse aspecto? O que representa a educação física na sua vida? Por quê? Nós temos muitos exemplos de pessoas que vão parar no hospital por motivos de doença, mas muitas das vezes por causa do sedentarismo, né? Pessoas que não exercitam fisicamente e tudo mais. E são coisas que podiam se evitar a cada vez que a pessoa praticasse exercícios físicos, né? Então, a primeira dica que eu dou para as pessoas começarem a praticar exercícios é saber de forma mais profunda, né, qual é o significado de educação física para a saúde, né, para a vida de cada um, né, até porque cada um tem sua particularidade, né, e saber quais são as vantagens e desvantagens que isso traria. Com certeza as vantagens serão maiores, né, e será algo muito benéfico para a pessoa começar a praticar. E quando começar a praticar, não é. Tem que ter paciência, porque tem gente que começa a praticar porque quer diminuir barriga, porque quer hipertrofia, quer emagrecimento, mas tudo leva seu tempo. Nós precisamos ter paciência e não se comparar a ninguém, né? Tu estás a treinar, começaste a treinar hoje, começa com uma caminhada, não precisa começar a treinar com flexões abdominais, não. Faz uma caminhada leve de manhã, sábado de manhã vai dar uma caminhada à volta, e depois procura com certeza um profissional nessa área, ou algum especialista que entende sobre educação física, para que possa te incentivar mais. Porque nós podemos começar a caminhar todos os sábados e não ver resultados. Mas com alguém que está a monitorar teu treino, se calhar depois dessa caminhada ele pode envolver um polichinelo ou algum exercício melhor para que tu possas não só se focar naquela caminhada, mas também implementar mais exercícios que tu possas praticar para alcançar o teu objetivo.
né? Então, é preciso ter muita paciência e é preciso levar isso para a vida. Principalmente procurar alguém que entenda sobre isso para poder auxiliar. E quando for já ver, tu já começaste com caminhada, depois já vai corrida ali, polichinela aqui, depois tem os saltinhos aí, com certeza com alguém que entende mais sobre essa área, tu vais ver que no final já é alcançar o objetivo e nunca mais vais querer parar de fazer exercício. Eu já sou a prova disso. Talvez até para elucidar algumas pessoas que é, por exemplo, o meu caso foi tipo, eu não preciso de alguém para me orientar, porque eu sou atleta, então eu consigo fazer os exercícios sozinha. Só que tem aquele processo de depois, você vai montar um treino sozinha, vai fazer aquele treino, vamos lá, eu, por exemplo, havia montado 2 e fazia alternadamente, mas depois de uma semana e meia, até mesmo 2, o corpo já está cansado daquilo, já tem mais preguiça, mas acredito que é mais porque eu montei aquilo, não tem nenhuma base para o treino que eu montei. Só coloquei ali os exercícios que eu achei que consigo fazer, depois mais repetições, que nem sei se são muitas, se são poucas. Então é tipo, já estou a fazer exercício físico. Então é importante estarmos a perceber que é necessário haver uma orientação e ter alguém que esteja a fazer o acompanhamento, né? Que é muito Sim. importante porque depois cria uma preguiça a mais por estar a fazer algo que eu nem sequer sei estou a fazer para quê. Então, parece que já estou a falar, tá? Pronto. Talvez falar um bocadinho sobre a questão dos exercícios físicos em casa, para as pessoas que estão nos prédios, se tens algumas dicas, se algum material que a pessoa possa usar, sem que seja, vamos lá, aquele material que nós estamos habituados, que é o material do ginásio, as esteiras e tal. Porque imagina, eu, por exemplo, estou num prédio onde tem, e estou no 5º andar, então tem exercícios que eu não posso fazer, porque eu sei que tem pessoas por baixo, e tá, para falar mais um bocadinho sobre isso. Os treinos feitos em casa, mas tem situações de pessoas que estão em prédios, tem situações de pessoas que não têm espaço para fazer caminhadas, tá? Sim. Então, vamos lá. Começar por pessoas que não estão em prédios, né? Que estão em apartamentos, em casas, né? Procurar um espaço, né? Arejante, né? Primeiro tem que ter um espaço arejante e depois basear-se em exercícios de calistenia, né? Primeiro trabalhar exercícios que envolvem o seu próprio corpo, sem auxílio de materiais externos, né? E de seguida, se precisar acrescentar algum material, nós podemos, por exemplo, se for para substituir um halter na academia, tu podes pegar garrafas de água de 1 litro, de 5 litros, para quem achar que é conveniente, né? Pode ser garrafa de água, pode ser algum outro material que tenha peso, mas tem que ser 2 materiais com o mesmo peso, né? Se quiseres fazer, por exemplo, uma corrida, mas não tens como, nós temos um exercício, né? Chama-se corrida estacionária. Tu podes fazer no mesmo lugar, né? Vais fazer essa corrida, polichinelo também, pular corda no mesmo lugar também. Então não precisa sair para lugar nenhum para fazer esse tipo de treino. Em casa mesmo, tu tens que procurar um espaço arejante, né? E seguir esses conselhos. Não tem material da academia, é preciso adaptar, né? Halteres, tens garrafa de água, precisas fazer exercício de hipertrofia ou exercício de emagrecimento, sempre existe algum material substituível aos materiais da academia. Mas é preciso sempre entrar em coordenação com algum profissional, né, de educação física. Porque assim tu podes ter mais auxílio da própria pessoa. Até porque a pessoa que vai montar, né, teu treino, ele monta o treino e pergunta para ti mesmo, não, tens como correr, tens o material assim, assim em casa. Tem um halter aqui, ok, eu vou implementar exercícios consoante o teu halter. Não tinha halter, mas eu preciso fazer também bíceps. Ok, pega a garrafa de água. Eu preciso fazer deslocamento. Mas não tenho escada de habilidade. Desenha no chão mesmo, uma escada de habilidade e dá os exercícios que vais fazer deslocamento. Trabalha deslocamento, trabalha coordenação motora também, né? Então, para os que estão no prédio, é assim, viver no 5º andar não sei realmente que como outros vizinhos, né? Mas quem tiver um terraço, né? Pode ir para o terraço, ou pode ir por garagem, né? Ou
reis do chão lá, procurar um espaço, né? Uma dessas duas coisas, eu acredito que a pessoa vai poder arranjar, né? Porque incomodar é um vizinho que a gente não pode incomodar, mas procurar assim um espaço no terraço, um espaço embaixo, lá embaixo, porque exercícios que não tem como realmente precisão de salto, né? Então sempre vão acabar incomodando, acabar incomodando certas pessoas. Mas nem sempre vais precisar de sair para ir treinar em um lugar. Se, por exemplo, tens um treino que não envolve salto, não envolve nenhum impacto forte com o solo, tu podes fazer em casa mesmo. Ok, ok. Ahn, talvez, deixa eu ver aqui a minha tábua. Talvez falar mais um bocadinho mais sobre o que é a formação em educação física, tipo a ligação entre o teu curso, a tua área e tu como base. Tipo, quais são as coisas que tu estás a tirar da formação que estão a servir para a tua vida e que estão, de certa forma, a ter um valor acima de simplesmente ser teu curso ou ser tua formação, mas para ti como pessoa. São várias coisas que eu aprendi muito que esse curso trouxe para a minha vida, né? Mas eu acho que foi muito mais a vontade de querer aprender que eu adquiri certa experiência que eu tenho hoje, né? Mas humildade é uma coisa muito importante que a gente tem que carregar para toda a nossa vida. Porque nessa área a gente lidar com muitas pessoas, né? A gente lidar, por exemplo, quando vai dar treino, cada pessoa tem sua particularidade, né? Então, isso permite-nos a troca de experiência com essas pessoas, né? Porque vais treinar, por exemplo, um advogado, um economista, um informático e por aí fora. Então, tu vais trocando experiência com essas pessoas e vais fazendo contato com as pessoas, mas a partir do momento que tu és humilde, tens vontade de aprender, né? Eu sempre quando vou para dar um treino, vou para conversar com alguém, ainda que eu tenha uma certa experiência nessa área, eu vou sempre com vontade de buscar mais conhecimento do que de explanar aquilo que eu sei ou aquilo que eu tenho, né? Então, para além de me desenvolver mais a minha humildade, foi trocar contatos, conhecer mais pessoas, né? Trocar experiências, de alguma forma também desenvolver a paciência, né? Então, é muita coisa mesmo que eu trouxe, que o curso trouxe para mim. E é muito gratificante. Eu, até hoje, né? Eu estou nesse curso, mas eu já aprendi muito. E, acima de tudo, eu também, desde que eu entrei no curso, eu vinha com vontade de trabalhar em uma área. Mas o que o curso trouxe para mim foi que nós não devemos só nos focar numa área, né? O curso abriu um leque para muitas áreas para mim, né? Eu não me via fazer mais nada, a não ser trabalhar com vôlei ou natação, né? Mas hoje eu já aprendo exercícios ligados à academia ou ginásio, né? Tem muitos exercícios ligados à calistenia também, né? São coisas que eu nunca me imaginei a trabalhar, mas pelo aprendizado que eu estou a ter do curso, isso me ajudou muito também a poder trabalhar nessas áreas, né? Então, tudo isso eu levo para a minha vida, né? E educação física é algo é, que me fez crescer em aspectos muito importantes da minha vida também, né? Ok, ok. Está sendo muito bom conversar um pouco, perceber um pouco mais sobre educação física, porque, até para ser sincera, até eu em algum momento, não mais hoje, né? Mas em algum momento da vida eu pensei, tipo, mas há cursos que você olha e diz, mas como é que alguém vai escolher aquilo para fazer como curso? E que hoje eu já consigo perceber que primeiro, há coisas que temos de ser nós a levar para as outras pessoas. Que é tipo, se a pessoa olha para a educação física e diz, não, isso não é nada. Eu, que conheço o valor da educação física, vou chegar para ti e dizer, olha, a educação física é mais importante do que tu pensas. A educação física é muito mais daquilo que tu estás a pensar. Não é só a pessoa estar ali a dizer, não, você corre para este lado, você agora não vai fazer flexões. Tipo, tem muito mais por detrás desse curso, senão não seria um curso de licenciatura, né? Então, Com certeza.
Então é isso, e talvez lembrar mais uma vez que vamos agora passar para a fase das perguntas e respostas, que eu vou estar aqui a ler, a colocar as perguntas que vocês fizeram para o Banzi, e ele vai responder. E se tiverem mais, podem colocar ainda na caixinha de perguntas ou nos comentários. Deixa eu ver aqui. Tem a pergunta do Saulo. Acho que é isso, se não tiver a pronunciar mal. Um Ah, abraço. ok. Quais as principais dificuldades culturais encontradas ao vir para o Brasil na área em que está? É, bom, eu na área de educação física, na verdade eu não encontrei assim uma dificuldade, porque como eu falei, é algo que eu já via me preparando, é algo que eu já havia visto, né? Tipo assim, cronograma do curso e tudo mais. Mas talvez o que eu encontrei, para além de dificuldades, foram vantagens, né? Foi a própria qualidade de ensino que nos é passada aqui, né? Então Ok. foi mais isso que eu olhei. Culturalmente, não tem algo assim muito que me marcou, assim, não, eu tenho a dificuldade nisto, né? Talvez alguns costumes mesmo na universidade, porque as normas são diferentes, né? As formas de receber as aulas assim são um pouco diferentes, tudo mais. Mas, assim, dificuldades pertinentes que eu tive, não. Ok. Então, é tipo, de alguma forma já estavas meio que preparado para o que te Sim, esperava lá. Ok. exatamente. Ok, o Doug, que pergunta como trabalhar a motivação com atletas que se sentem inferiores ao restante do grupo. Ih, já, Agora, essa bom, pergunta esse é o já meus colegas de me educação física. identifiquei. Embora também um abraço a todos. Então, é um aspecto assim muito importante. Realmente tem atletas que se sentem muito desvalorizados, e desmotivados também, né? Em certos grupos. Mas, primeiramente, de forma calma, né? Leviano, conversar com o atleta, né? E fazer ele acreditar, porque muitas das vezes a motivação parte de fora, faz parte de dentro da pessoa para fora, né? Mas ele precisa às vezes de um incentivo, né? Então, nós como profissionais de educação física, conversar com a pessoa e de alguma forma convencer aquele atleta que ele é capaz de chegar onde ele está. Cada profissional tem seu método, né? Então, cada profissional tem seu método. Eu, por exemplo, se chega um atleta meu e fala, não, eu sou inferior, não sei o quê, eu sento e converso com ele. Olha, todo mundo começou como tu estás. Se tu se sente inferior, todo mundo se sentiu inferior aqui. E para chegar onde chegaram, ninguém fez milagres, né? Então, tu também pode ser melhor que aquele. Tenta ser o melhor que aquele. Não tenta brigar com a pessoa ou ser inimigo. Não. Treina, busca uma inspiração para que tu possas ser melhor que a pessoa que tu te inspiras. Assim, tu vais alcançar, né, o nível em que tu menos espera, que é o nível mais superior ainda. Né? E ir conversando com esse atleta, ir embutindo na cabeça dele, né, que um dia vai, é preciso ter paciência, porque muitas das vezes esses atletas que se sentem desmotivados é porque pensam que as pessoas começaram a treinar hoje, já são profissionais, já são melhores atletas. Mas não, o que acontece é que essas pessoas também passaram por essas fases. Então também está na hora desse atleta passar por essa fase. Né? E um dia, apostar naquele atleta, muitas das vezes no jogo também, um jogo assim que é mais tranquilo para minha equipe, por exemplo. Deixa ele entrar, deixa ele começar a habituar-se com a equipe e tal, mostrar que eu, como técnico, tenho sim alguma confiança com aquele atleta. É certo que existem aqueles jogos mais apertados e tal. Esse tipo de jogo conversa com ele, olha, você viu como é que estava o jogo, não tive como, não sei o quê. Mas jogos mais levianos, deixa a pessoa entrar lá, brinca e tal. Eu, como técnico, tenho que ser capaz de mediar isso. Eu não vou zangar-me com o atleta que está a começar e da mesma forma que eu me zango com o atleta que já está há anos treinando comigo. Quando eu falo zangar, é chamar a atenção, no caso, né? Então é mais ou menos isso. Ok. A ver aqui o Saulo a dizer motivação é com base mesmo. Então, acho que é bem Ah, claro. valeu, Saulo. Ok, mais uma pergunta Ele aqui. sabe disso. É do Doug também.
Como o seu método de trabalho com atletas de nível inferior com relação ao desenvolvimento motor? Bom, atletas do nível inferior com relação ao desenvolvimento motor, tu tens que dar exercícios ligados àquela faixa etária. Né? Primeiro olhar para a faixa etária do atleta, olhar para o nível em que o atleta está, porque nível inferior existem, em relação à minha equipe, eu posso dizer que esse atleta está no nível inferior, mas que nível inferior? Por exemplo, no futsal, que é a área de Douglas. No futsal, que é a área de Douglas, eu não tenho muita experiência, mas, por exemplo, se a pessoa não sabe o goleiro ou guarda-redes, como fala, não sabe segurar a bola, eu tenho que dar um exercício para aquele goleiro saber segurar a bola, né? Ou seja, aos poucos, ir jogando a bola, dando exercícios que ele possa movimentar-se, né? De costas, por exemplo, movimentar-se de costas e virar e segurar a bola. Isso vai desenvolvendo, né? A pessoa vai desenvolvendo, como é que fala? A pessoa vai desenvolvendo, né? Vai capacidade motor, exatamente. Só me fugir aqui a palavra, desculpa. Uhum. Mas existem vários exercícios que tu podes dar para esse tipo de pessoa, consoante o nível de inferioridade dessa pessoa. Ok. Né? Ok, deixa eu ver aqui mais perguntas. Essa não podia faltar. Como está a vida da família na pandemia? Cara, foi um início assim muito difícil para mim. Realmente a gente sabe, sempre sente saudades, né? É uma coisa que há tempos atrás eu não conseguia nem responder. Eu passei por momentos assim bem difíceis e tudo mais, mas graças a Deus, né? Graças à ajuda e colaboração de muitos amigos meus também, da minha própria família, eu consegui superar isso, né? E hoje eu olho as coisas de uma outra forma, né? A pandemia está aí. Se eu chorar, não vai mudar a pandemia. Eu tenho que saber lidar com isso, né? O que eu posso fazer para melhorar isso? Então foi quando né, eu comecei a pegar pesado no grupo Vamos Ser Saudades, né? Eu procurava fazer alguma coisa sempre para me distrair. Até hoje procuro, né? Saio, vou treinar, dou treinos, né? Faço alguma coisa sempre para me distrair. Pensamento sobre a família sempre vai vir. Mas é preciso nós sabermos o seguinte, nós temos escolhas, né? E eu estou aqui hoje por uma escolha minha. Agora que tudo voltou ao normal, tem voos. Mas é importante saber que eu estou aqui com um objetivo. Ou é foco no meu objetivo, ou é ficar sempre com a família. Então, isso me colocou muito na balança, né? Eu decidi, né, por mim mesmo, ficar firme na minha formação. Ir conversando assim com a família e nenhuma tristeza vai me abalar hoje mais, porque eu já passei por várias dificuldades e hoje eu estou bem, graças a Deus. Então, Douglas, é sempre difícil. É algo muito difícil, mas é algo que a gente tem que se acostumar, até porque um dia nós vamos ter que seguir sozinhos. Sabe-se lá quando, mas vamos ter que seguir sozinhos. Então, eu já estou a olhar muito para isso, né? Realmente, porque, tipo, você quando saiu já a saber que ia ficar um tempo longe da família. Só que okay, com a pandemia, a pessoa ficou muito mais tempo dentro de casa, mais tempo para sentir saudades, já não pode nem ir à faculdade, mas enfim, tem de alguma forma saber gerir, Sim. que não é nem um pouco fácil, mas temos de saber gerir, né? Então, dizer talvez para quem ainda tiver alguma pergunta, pode colocar ainda na caixinha de perguntas. Ainda temos algum tempo. Estou a ver aqui que tem alguns comentários que são, né? Que são de como base é na sua área, né? Pelo menos que estou a ver aqui, parece que está muito bem. Essa galera me conhece. Eu tenho um forte carinho por todos os meus colegas que estão aí, por essa galera toda que tem me incentivado, tem me dado forças para que eu possa alcançar meus objetivos, com esses todos os impasses, né? Mas como eu já falei, né? Se nós temos um objetivo, nós temos que saber focar neles,
E a vida sempre tem alguns altos e baixos, mas eu, por exemplo, decidi que os baixos sempre vão ficar em baixos longe de mim. Os altos bola pra frente, né? Epa, também mesmo que estivesse em casa, né, teria os seus altos e baixos, independentemente do que estivesse a fazer. Com Então, certeza, com certeza, com talvez, certeza. como não estou a ver aqui mais perguntas, talvez já uma curiosidade que já é minha, né? Ok. Que é mais minha, que é sobre, tipo, tua estadia em Brasil, né? Depois eu ouvi muito, tipo, nós ouvimos muito em redes sociais, que o Brasil é um país não muito seguro, que tem questões, por exemplo, muito explícitas sobre racismo. Queria saber, já passaste por alguma coisa? Tipo, ok, se não quiseres entrar em detalhes, está bem, não tem problema, mas se puderes. Não, tudo bem. É assim, como eu falei no início, depende muito para a cidade onde tu vais, né? Ok, Tem cidades que se fazem sentir mesmo, né? Aqui na cidade onde eu estou, eu já passei, mas, assim, são coisas que eu nem, eu olho e, paciência, né? Aconteceu, né? Porque, o que aconteceu? Eu estava saindo da universidade, né? Eu vou contar, né? Estava saindo da ok. universidade e eu ia em direção ao ponto de ônibus, né? A paragem, como fala assim, Moçambique. Então, eu cheguei lá, só que eu parei para atravessar a rua. E tinham duas senhoras conversando lá, né? Eu não sei se a senhora que estava de costas para mim me viu antes ou não, mas a amiga dela com certeza me viu. Só que ela começou a falar: ah, é porque esses pretos não prestam, é porque esses pretos isto, mais aquilo, um montão de insultos lá. Eu estava parado lá, eu parei e comecei a olhar, e eu fiquei a olhar para a senhora, prestando atenção. A amiga dela percebeu que estava prestando atenção na conversa. Ela pediu para que a amiga parasse de conversar e falou que aquele cara estava escutando, né? Aí ela veio na minha direção, porque essa situação de racismo aqui é muito importante, diz respeito a processos, né? Eu podia ter gravado a conversa daquela senhora e processar ela, né? Mas preferi não fazer. Eu esperei ver a reação dela, ela me viu, veio ter comigo e pôs-se a chorar. Só pediu desculpas, não sei o quê. E eu olhei para ela, mas falei assim: o que está acontecendo? Só que ela realmente é, ela me contou o que aconteceu, porque ela tinha um filho, né, que acabou sendo assassinado por um, sei lá, acho que é um traficante, né, e ela teve essa imagem para sempre, que não, foi um traficante, um negro que matou meu filho, então todos os negros não prestam, entendeu? Ok. Então, naquele momento, eu olhei para a senhora e falei assim: olha, é preciso saber não generalizar as coisas, ok? Porque nem todos são assim. E, por exemplo, eu não sou daqui, eu sou estrangeiro. E escutar uma coisa dessas, para mim, é preocupante. Eu, provavelmente, podia ir para a polícia processar aquela senhora, mas eu preferi não, porque eu percebi que, na verdade, era algum sofrimento que trazia aquela senhora para aquilo, né? Então, sofri, de uma certa forma, racismo, né? E foi muito triste para mim. Outra situação foi na Polícia Federal mesmo, que eu fui lá para renovar o visto, né? Só que tem uma senhora lá, uma moça branca lá e tal, e eu havia chegado assim, 3, 4 minutos só atrasado, né? E por causa da distância, eu não sabia, porque eu renovo visto numa cidade vizinha que chama Juiz de Fora, então são 5 horas de viagem. Ok. Cheguei lá e a moça olhou para mim e falou assim: olha, eu acho que eu não vou te atender. Eu falei assim: mas por quê? Ela, você chegou atrasado. Eu falei assim: 4 minutos. 4 minutos é a volta que eu dou para entrar na Polícia Federal e eu cheguei atrasado. Eu falei para ela: olha, eu sou novo aqui, eu não sei, eu não sabia que a viagem. Tentei explicar tudo isso, né? E o delegado lá saiu para perceber o que estava acontecendo. Eu expliquei para ele também. Aí a moça ficou calada, o delegado não podia fazer mais nada, ele podia muito bem falar para a moça me atender, mas eu não sei o que deu lá, que não deu certo. Eu tive que voltar para Viçosa, sem renovar o visto, tive que marcar uma outra data. Foram valores gastos, tudo mais, mas eu tinha que fazer isso, não tinha como. Aí, voltei lá uma segunda vez e tal, e a moça que estava lá foi demitida. Já não estava lá. Eu cheguei e perguntei assim: aquela moça que estava aqui, o que aconteceu com ela? Aí explicaram que ela foi demitida. Eu falei assim: ah, tá bom. Não tem problema. Nem perguntei o motivo, mas a moça que estava lá já me explicou que não, ela era muito racista, não sei o quê, e ela mostrava
comportamento já há muito tempo, só que não tinham como demitir ela. Acho que depois, não sei se fizeram uma gravação, não sei o que, ela a excluir o negro lá e depois passar passar pessoas de outra cor para a fila e tudo mais. Deu uma confusão lá que ela acabou sendo demitida. Então, são esses dois aspectos que até hoje me recordo. Só que eu não levo para a vida porque, para mim, se a pessoa reage assim, é porque sempre tem alguma história. Entendeu? Ok. Isso não significa que a pessoa é livre de fazer isso. É um erro. Isso é um erro. A pessoa tem que perceber que nem todos são assim. Não se generaliza. Existem racistas? Existem. Em qualquer canto. Mas aqui na minha cidade não se faz sentir muito. Diferente da Bahia, onde eu já estive lá, anos atrás. Lá se faz sentir. Lá é muito, muito pesado mesmo. Ok. Já estou aqui a controlar nosso tempo e talvez Aham, aham. essa última pergunta, que é do Marins, que é como tem sido a tua adaptação no voleibol brasileiro? E tens que ser o mais breve possível. Ok. Abraçado. Bom, no princípio a adaptação não foi fácil, né? Até porque a imagem que nós, né, aí em Moçambique temos aqui, as pessoas jogam vôlei que são de 2 metros, 1 metro 90. Então eu chegava lá e via assim, poxa, a altura que tem aqui não vou nem tentar. Mas eu sempre fui uma pessoa que gostei de desafios. Então eu fui lá, seja o que Deus quiser, seja o que vai ser, eu fui lá e mostrei minha experiência do vôlei, né? O que me ajudou bastante foi a minha impulsão. Né? Isso, todos os meus técnicos aqui que me treinam, eles sabem muito bem. O que me ajudou muito foi a minha impulsão e a coordenação motora, que eu, de uma certa forma, venho desenvolvendo desde criança. Né? Então, agora, a minha adaptação com o desporto está a ser assim, muito tranquila. É uma coisa que no início assim, foi meio agarrado, né? Foi meio difícil, mas agora está tranquilamente. Eu olho para pessoas assim, muito mais altas que eu, mas é só a altura. Ok. É isso. Talvez dizer para deixar aqui tuas últimas considerações, só tens 1 minuto para fazer isso. Né? Tudo passa. Últimas palavras. Bom, assim, pessoal, quem precisar de ajuda aí para treinar, fica à vontade aí, Grupo Vamos Ser Saudáveis, meu Instagram acho que vai ficar aí depois também, quem precisar de ajuda. E agradecer bastante, né? Dizer que agora eu estou focado mesmo na minha formação. Nesta pandemia tiveram, assim, várias dificuldades, porque eu talvez já começar com alguns estágios, porque eu recebi proposta de estagiar no Sada Cruzeiro, que é um clube muito conhecido de vôlei, em algumas academias, aqui também, ginásio, no caso, né? Mas vamos deixar para o tempo que for necessário. Então, agradecer muito a disponibilidade, agradecer muito por essa permissão que me deram, né? Por essa permissão que me deram de poder compartilhar um pouco da minha experiência. Ok, Baz, muito obrigada por ter conversado conosco hoje. Dizer a todos que estiveram aqui conosco, muito obrigada por terem acompanhado a conversa. E como o Banzi já disse, quem quiser fazer parte do grupo, passar a treinar com o Banzi, é só entrar em contato com a página, que é a sua networking, pode entrar em contato com ele mesmo, depois vamos deixar o Insta dele ou o meu, para quem não conhece, mais uma vez, eu sou Isa. E muito obrigada por terem estado aqui conosco, que estejam cá mais vezes. E valeu, Banzi. Muito obrigado. Até Adeus. a próxima. Galera, muito obrigado. Abraço aí para vocês todos. Valeu.